Olá! No vídeo de hoje eu vou responder dúvidas e falar sobre curiosidades da Índia. Bom, quem acompanhou aqui o canal esse ano viu que eu fui pra Índia em março. Fiquei quase um mês lá. Não, brincadeira, eu tô exagerando. Fiquei uns 20 dias, assim, eu e a Amanda. Foi uma viagem maravilhosa, inesquecível. Tem os vlogs aqui, né? Eu filmei praticamente todos os dias que eu tava lá, meu dia a dia, as descobertas e tudo. Mas ainda assim surgiram algumas dúvidas. Eu acho que a Índia é um país que exerce um fascínio e ao mesmo tempo um medo, assim, muito grande das pessoas em relação à Índia. Uma dúvida, preconceito, então eu resolvi responder algumas perguntas recorrentes que ainda surgem nas minhas redes sociais para vocês. Quero muito ir para a Índia, mas falam que é perigoso para mulheres irem sozinhas. É verdade? Gente, acho que isso foi a que eu mais ouvi depois de ter ido pra Índia, antes, durante, tipo, nossa, vocês são loucas, que foi só eu e a Amanda, né, duas mulheres sozinhas. Vocês são loucas, é muito perigoso, vocês vão ser estupradas, tal. Eu não sei se eu sou ingênua, pode ser, mas eu sempre tento ver o melhor das situações e não enxergo muito perigo, assim, onde, né... Então, eu não sei se realmente é minha ingenuidade, mas em nenhum momento na Índia eu me senti com medo, eu me senti insegura, eu me senti mal por olhares ou por atitude dos homens em relação a mim. Em nenhum momento eu senti isso. Os homens, sim, as pessoas olhavam, homens, mulheres, todo mundo olhava bastante, mas na minha opinião é muito mais um olhar de tipo, nossa, que pessoa diferente, do que, nossa, sabe, um olhar mais malicioso. Eu não sei, de novo, eu posso estar sendo ingênua, mas eu vi assim, porque eu imagino que se vier uma indiana aqui no Brasil também, toda vestida de sari, toda diferente, uma cultura diferente, uma roupa totalmente diferente, as pessoas podem ficar mais olhando, podem, né, ficar olhando, falando, nossa, que isso? Então eu via como isso. Vários homens indianos nos abordavam, homens, mulheres, mas eram mais homens, eles nos abordavam pra tirar foto, fazer selfie e tal, mas nunca era uma abordagem. Você ficava constrangida porque é uma situação estranha, tipo, daí uma fila se formava pra tirar foto com você. Mas não era uma coisa que você se sentia constrangida de maneira nenhuma, assim, era pela situação, mas eles chegavam com respeito, eles nem relavam muito em você pra tirar foto e tal. Então eu acho que é uma coisa mais de curiosidade. Mas, obviamente, a Índia é um país machista, principalmente... Eu tô falando, gente, que eu fui em regiões super turísticas, né? Eles estão acostumados com turistas. O turismo faz muito parte da economia deles. Então, eu acho que, assim, tem histórias horríveis de abuso contra as mulheres. Se você vai pro interior da Índia, né? Pequenas vilas, esse tipo de coisa... mas nos lugares que eu tava, eu acho que é menos comum, sabe? Não é uma coisa que não é comum, acontece muito, mas é menos comum. E, novamente, eu fui pra lugares turísticos sempre, não é que eu dei a louca lá e fiquei andando à noite sozinha pelas ruas, entendeu? Na verdade, eu fiz isso em Rishikesh, mas era uma cidade bem menor e super turística também. Mas nas cidades grandes, em Nova Delhi e tal, eu não saía à noite sozinha na louca, a gente tava sempre acompanhado de guias, não que o guia tava sempre do nosso lado, mas a gente tinha apoio do guia, a gente sabia onde ele tava, então assim, eu sugiro que todo cuidado é pouco, e não só na Índia, mas em qualquer lugar do mundo, então acho que você tem que sim se cuidar se você é mulher, se você quer ir desacompanhada, mas eu até perguntei pra uma guia mulher, que acho que mulher entende disso, né? E a gente teve uma guia mulher muito legal e eu perguntei pra ela, sinceramente, você acha que é perigoso uma mulher vir sozinha? Ela falou, sinceramente, não, só tem que saber onde tá indo, então não se aventurar em lugares errados, principalmente pra ir e voltar do lugar, talvez gastar um pouco mais, contratar um motorista do hotel, alguém que você sabe que é de confiança, né, não sair andando, isso daí eu acho que em qualquer lugar do mundo, isso daí acho que é uma coisa básica, né? Se você não sabe direito onde você tá indo, se você não conhece o lugar, não vai pegar um motorista qualquer. Eu acho que se cuidasse nesse sentido, mas não ficar neurótica também em relação a isso, que não é esse terror. Eu tô contando sempre a minha visão das coisas, a minha experiência. Pode ter uma pessoa que foi pra Índia e que teve uma experiência totalmente diferente da minha. Pode ser que eu volte pra Índia ano que vem e tenha uma experiência totalmente diferente. Então, minhas respostas são baseadas na minha vivência, que pode ser diferente da sua. Vamos pra próxima pergunta. Lu, qual foi a maior dificuldade que você teve na Índia e o que te causou maior estranheza da cultura deles? Eu juro que eu não tive uma dificuldade muito grande, assim. Minha viagem foi muito boa. Eu juro que eu tava esperando, porque as pessoas falam tanto de perrengue na Índia, mas
pra mim foi tudo muito tranquilo. Eu acho que uma coisa que me causou estranheza foi comer com a mão, gente. Eu acho isso muito estranho, não consegui. Eu tentei várias vezes, várias não, acho que a gente tentou umas 3 vezes. Uma vez foi muito legal, uma experiência muito bacana, que a gente comeu na casa de uma família indiana, então a gente cozinhou com eles. Na verdade, eu sou péssima na cozinha, né? Então eles nem me deixavam cozinhar muito. Mas a gente cozinhou mais ou menos com eles. E a gente sentou na mesa, comeu com a família inteira. E todo mundo, eles realmente comem com a mão. E eles têm uma técnica, assim, gente, que vai. Só que pra mim é muito estranho. Eu acho que fica na unha. Daí eu acho que minha mão tá suja, que não lavou o suficiente, né? É coisa que a gente não tá acostumada, é choque cultural. E daí a gente não sabe fazer direito, eles têm uma destreza e a gente fica inteira melecada, cai comida na roupa. Então pra mim isso foi um choque cultural, assim, que eu não consegui superar, não consegui comer com a mão. Você foi por agência? Sim, gente, eu fui com a Nomad Roots, que eu indico muito, é uma agência incrível, especializada nessas viagens pra destinos mais diferentes, né? E eu acho que pra esse tipo de viagem é muito legal ter uma agência, porque a gente fica mais segura. Então tava tudo certo, os guias eram incríveis, a gente tinha transporte de um lugar pro outro, que é muito importante também, até por essa questão da segurança, da gente estar sozinha. Então eu amei a experiência de ir com a agência. Para ir de uma cidade a outra na Índia é complicado? É tranquilo pegar um trem ou um ônibus, por exemplo? Os valores são altos? É complicado porque as cidades são longe uma das outras. A Índia é um país gigante, então de você ir pra uma cidade pra outra demora, entendeu? É demorado. A gente foi a maioria de carro, porque a gente tava com motorista, e foi muito bom porque eu achei as estradas ótimas, as estradas são boas, tá? O motorista era ótimo, tudo pela agência, então foi tranquilo. Eu peguei uma vez o trem, que foi de Nova Delhi pra Agra, um trem super novo, então foi ótimo, mas já ouvi experiências de trens que não são tão bons assim. Então, não posso dizer pra vocês como foi, como são esses trens, porque eu realmente não fui. O que eu fui era rápido e era novo. Mas tem trens que são mais, assim, tensos, que existe barata no trem, esse tipo de coisa. E sobre os valores, não são altos. Sobre o motorista, eu paguei tudo com a agência já, né? Tipo, um pacote, não é super barato, mas também não é um país muito caro. E aí ele veio, acabou de salvar a gente de uma cobra. Thanks. Thanks. He's our driver, bodyguard, Yes. what else? Yeah. Everything. Você se comunicou em inglês? Sim. Muitos indianos falam inglês, então é super tranquilo se você fala inglês pra se comunicar por lá. Outra pergunta que faziam muito. Luli, o que você achou das comidas na Índia? Tranquilo? Todo mundo bota muito terror sobre comida, gelo, etc. Pois é, gente. Todo mundo bota um terror, você não pode comer gelo, você não pode escovar o dente com a água da pia, você não pode comer vegetais, né? Você não pode comer em qualquer lugar. Bom, eu falo novamente, ignorância, eu acho que, não sei, eu acho que eu sou, sabe, eu não tô nem, eu meio que tô nem aí, eu sou descuidada, talvez, pode ser uma palavra, não sei. Mas eu sou meio assim, eu quero, sabe, eu não gosto de ficar muito preocupada, muito noiada, eu não tenho essa personalidade que eu sou noiada com isso, eu não sou muito noiada com nada. Então, eu fui lá com a cabeça aberta, assim, e eu sou esquecida, gente. No primeiro dia que falaram que eu não podia escovar o dente com a água, eu já tava escovando, entendeu? No primeiro momento que, no terceiro dia que eu tava morrendo de calor e eu queria tomar um gelo, eu tomei, entendeu? Então, eu sou assim, é minha personalidade, e eu não passei mal nenhum dia. Talvez foi sorte, talvez é porque eu vou muito pra Ásia e eu sempre como de tudo, então talvez meu organismo já esteja, sei lá, já esteja acostumado, né, com a sujeira. Comi em barraquinhas na rua, comi no meio da rua, comi em lugares que a higiene parecia não tão boa e não passei mal, mas de novo, uma experiência minha. Só que eu acho também, gente, não sei também se é coisa da minha cabeça, eu acho que o psicológico conta muito. Se a pessoa vai lá, cheia de nome tóxico, com muito medo de tudo, daí a chance de você ter alguma coisa é muito mais alta que o seu psicológico conta também, entendeu? Então eu acho assim, se previna, tenta fazer o que as pessoas mandam, né? Tipo, né, se você lembrar, não vai tomar um gelo, não vai comer um restaurante que você não conhece bem. Mas também não fica tão noiado com nada. Acho que tudo que se noia muito na vida não é legal. Então, essa é a minha dica. Lu, fala sobre a limpeza nas ruas. Se é verdade que os indianos fazem sua necessidade nas ruas. Falam que sim, mas eu não vi. Tem cidades muito, muito sujas. Tem coisa muito suja mesmo, tipo lixo mesmo na rua, sabe? Toda a Ásia, viu, gente? Todo o Sudeste Asiático, não toda a Ásia, né? Porque Japão é tipo uma limpeza só. Mas todo esse Sudeste, assim, Asiático, esses países mais subdesenvolvidos, eles são bem sujos. Até no Butão eu vi muita sujeira uma vez. Então, tem essa sujeira sim.
Perguntaram se fede também. Ai, gente, de novo, eu acho que eu tenho uma visão colorida da vida. Porque quando eu tô viajando, eu não sinto cheiro, eu não sou fresca com essas coisas. Acho que eu não reparo muito. Não é uma coisa, nossa, que horror, que eu não aguento esse fedor. Eu não acho isso, entendeu? Eu não senti isso. Outra coisa, gente, vamos lembrar que a gente mora no Brasil, né? Que não é o país mais limpo e organizado do mundo. Acho que um suíço indo pra Índia, ele deve chocar. Agora a gente também é porque às vezes a gente vive numa bolha, sabe? Quando a gente vai pra Índia, por exemplo, a gente vai nos lugares, tipo no Mercadão, no Centrão, sabe? Vai no Centrão do Rio, vai no Centrão de São Paulo. Acho que não deve ser essa maravilha de limpeza, sabe? Porque as pessoas brasileiras falam com a gente, ai, nossa, mas a Índia é muito suja. Mas, gente, você já andou aí pelo Brasil também, né? Não é essa limpeza total. Eu queria saber sobre o banheiro. Tem papel higiênico? É vaso mesmo ou um buraco no chão? A gente ouve tantas essas coisas e é tão diferente que a gente duvida. Então, de novo, gente, existe as duas opções. Existe banheiro que é um buraco, existe banheiro que não é. Depende do lugar que você vai. Se você vai num restaurante caro, num hotel mais caro, obviamente não vai ser o banheiro normal, vai ter papel higiênico, tudo. Se você quer uma viagem mais roots, você vai enfrentar o buraco no chão. Eu enfrentei as duas coisas, eu tive um pouco dos dois na minha viagem. Papel higiênico, gente, óbvio que nas coisas turísticas vai ter, tá? Mas eu fui na casa dessa família e não tinha papel higiênico, porque eles lavam. Não é que eles não limpam, eles lavam com água, entendeu? Eles devem achar papel higiênico nojento também, gente. Então eu acho que assim, né, cada um com sua cultura. A outra aqui achou um absurdo dispensar papel higiênico. Meu, sabia que, por exemplo, nos Estados Unidos eles acham um absurdo que a gente não joga o papel higiênico sujo na privada, né, da descarga. Eles acham absurdo porque eles acham estranho ter um monte de papel sujo, assim, no lixo. Entendeu? Os indianos devem achar estranho a gente limpar com papel, então eu não acho nada absurdo nessa vida. Eu acho que é cultura de cada um, entendeu? A outra dúvida muito recorrente é sobre a divisão de castas, né? A Lu perguntou, a divisão de castas é perceptível para quem é turista? Por mais que a divisão em si tenha deixado de existir, dá pra perceber os julgamentos e preconceitos entre os próprios indianos ainda? Gente, pra quem não sabe, né, a sociedade da Índia foi por muito tempo dividida em castas e até hoje isso acontece. Mas assim, não dá pra gente perceber, porque são muitas castas. São muitas, tipo, tem a casta do pedreiro, a casta do pintor, a casta do vendedor, a casta... São inúmeras castas, então a gente que é de fora, que tá lá durante 15 dias, a gente consegue perceber. O que a gente percebe é uma desigualdade social muito grande. Tem muita gente muito pobre e muita gente muito rica, tipo palácios, talheres de ouro, tipo uma abundância que a gente não vê mais aqui, sabe? Tipo um castelo que é inteiro de ouro, talher de ouro maciço, uma coisa assim, e daí de repente do outro lado da rua, pessoas miseráveis, pobres. Então tem essa divisão social, isso aí a gente consegue perceber muito, a todo momento. Agora, as castas eu não conseguia perceber. Não conseguia. Se as mulheres usam sari no dia a dia, muitas usam sari, é uma coisa linda de ver, tudo colorido, gente. Elas fazem um mix de estampa de cores, é uma coisa linda. Muitas usam sari no dia a dia mesmo, só que muitas usam uma roupa que parece uma túnica, assim. Que não é bem um sari, é uma túnica, uma blusa mais comprida com uma calça. Na Índia tem alguma restrição de roupa? Por ser um país oriental, a gente fica com medo das pessoas julgarem ou desrespeitarem nós mulheres pelas roupas. Gente, eu acho que sempre que a gente viaja, a gente tem que respeitar um pouco a cultura. As mulheres da Índia, no geral, elas andam bem cobertas. Então, se a gente chega lá com micro shorts, barriga de fora, decote, alcinha, depois a gente reclama que as pessoas estão olhando, né? Porque não é da cultura, entendeu? Não é questão de, eu uso o que eu quiser. Eu acho que, ok, você usa o que você quiser, mas a gente tá numa cultura diferente, a gente tem que respeitar isso. Sempre que eu tô viajando, eu tento respeitar a cultura, eu tento não chamar atenção indesejada pra uma coisa que eu não quero, né? Então, assim, eu tento sim me adequar à cultura. Então, na Índia é bacana você usar saias, até porque você não vai se sentir bem, assim, sabe? Não é um lugar, você vai pra templo, que não dá pra você entrar com roupas muito curtas, decotadas. Então, você tá passeando também, então eu não acho que é o lugar. Recomenda-se saias abaixo do joelho e blusas que cubram o ombro, porque o ombro e o joelho, né, são partes que as mulheres normalmente cobrem lá. Então, eu usava normalmente uma saia mais longa e levava um lenço. Daí eu colocava o lenço, quando eu tava dentro do hotel e tal, o restaurante tirava o lenço, mas pra andar na rua, assim, mais coberta. Me tira uma dúvida, como é a comida por lá? Tipo, fala-se que a vaca é sagrada, então nada de carne. A gente realmente não tem carne de vaca, carne de boi, não tem. Mas tem carne sim.
tem carne de frango, tem cordeiro, tem outros tipos de carne, mas a comida vegetariana lá é sensacional, é muito boa. Tem peixe também, tá? Eu praticamente só comi comida vegetariana lá porque é muito bom. Porque muitos indianos são vegetarianos, então eles tiveram que inovar. Então tem comidas vegetarianas maravilhosas. Eu acho que é o lugar, se você for vegetariano, é pra Índia, gente. É muito boa a comida vegetariana lá. Você viu muitos homossexuais na Índia? Ela é um país preconceituoso? Ou o fato deles serem bem paz e amor não ligam para isso? É muito engraçado na Ásia, porque ao mesmo tempo que eles são sim preconceituosos como homossexuais, os homens têm uma relação que pra gente é diferente, diferente do que aqui no Ocidente. Você vê muitos homens dando as mãos na rua, se abraçando, tipo, os homens muito carinhosos entre si. Então eu falei, nossa, gente, que maravilha, né? A primeira vez que eu fui pra algum país da Ásia, eu não lembro, acho que era Mianmar. Não sei, que eu vi muito. Eu falava, gente... Não, Vietnã, que eu comecei a ver isso. E minha mãe, gente, que maravilha, né? Povo evoluído, olha aqui os homossexuais livremente aqui, se abraçando, dando a mão, andando pelas ruas. E como tem? Eu falei, né, que legal. Depois, eu fui ler sobre o assunto e, na verdade, são amigos. Os amigos, eles têm esse relacionamento que pra gente não é usual, não é o que acontece no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles têm muito preconceito com homossexuais. Então, eu não sei como seria pros turistas, tá? Não sei como turista como é que é. Mas na sociedade indiana existe sim um preconceito com o homossexual. Mas ao mesmo tempo os homens têm essa relação. E outra coisa, gente, na Índia as pessoas não são paz e amor igual vocês acham. Isso é um estereótipo, igual as pessoas acham que no Brasil todo mundo dança samba e anda de biquíni pela rua o dia inteiro e fica tomando sol. Sei lá, o que eles pensam hoje em dia. É um estereótipo que os indianos são paz e amor e ficam fazendo yoga na sala. Os indianos não são paz e amor, tá? Você vai nas ruas da Índia, eles estão sempre buzinando, falando. É muita gente, tal. Não é uma vibe paz e amor. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado espiritual, né? No geral, assim, os indianos são muito religiosos, então eu acho que eles conseguem achar uma paz no meio do caos, assim, mas não imagina aquele, tipo, um Budas, assim, na Índia, porque não é assim. Você viu cadáveres no Ganges? Gente, quando eu entrei no Ganges, o povo ficou chocado, mas eu fui na nascente do Ganges, onde ainda é limpo. Tipo, a água é cristalina, assim, sabe? Então, eu não vi cadáveres no Ganges. Então, aqui falando que muita gente passou mal por intoxicação alimentar. Gente, nem eu nem a Amanda. Não sei se a gente teve sorte, não sei o que foi. Muita gente perguntou o preço, se é barato, se não é. Gente, dá pra fazer uma viagem muito barata na Índia, mas, tipo, muito barata mesmo. Ficar em hostel, se virar lá no chão. Tem muita gente lá que fica meses lá, gastando quase nada, porque a comida é muito barata. Hospedagem, esse tipo hostel, é muito barato. Então, a Ásia, no geral, você consegue fazer uma viagem barata demais. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser mais conforto, daí a viagem pode sair mais caro, entendeu? Se você quiser ficar em hotel 5 estrelas, comer em restaurantes premiados, tudo, obviamente a viagem vai sair mais cara. Então depende do tipo de viagem que você quer fazer. Me perguntaram também as cidades que eu fui, né? E quanto tempo você acha legal ficar na Índia? Gente, é difícil fazer o roteiro pra Índia, porque a Índia é um país gigante, então tem muita coisa, você quer conhecer tudo e tal. Eu fui pra uma parte bem turística, assim, que eu falei, não, eu tenho que conhecer isso, que eu fui pra Nova Delhi, fui pra Agra, onde tem o Taj Mahal, fui pra Jaipur, fui pra Udaipur, que eu amei. Foi minha preferida, foi Udaipur, eu achei muito lindo. Que tem uns lagos e tal. E daí eu fui pra Rishikesh, que fica no norte. Essas cidades que eu falei, eu fiz tudo de carro, tá? O roteiro. E depois eu fui pra Rishikesh de avião, que é mais longe daí. É um pouco mais, na verdade é bem mais ao norte. Que daí tem uma paisagem diferente e tal. Então eu fiz isso e eu amei meu roteiro. Mas tem muitas praias na Índia também. Tem muita coisa diferente que dá pra você conhecer. E quantos dias ficar lá? Acho que depende. Se quiser ficar 6 meses na Índia, deve ser uma experiência incrível. Mas pra quem tá fazendo viagem, acho que no mínimo 15 dias. Porque as distâncias são grandes. Então, assim, pra você ir de uma cidade pra outra, leva tempo. Então não adianta fazer uma viagem muito curtinha, assim, que você não vai conseguir aproveitar e você vai ficar muito cansado. Bom, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse tipo de vídeo, né? Sobre curiosidades sobre um país. Eu posso fazer sobre outros países. Eu conheci já, né? Mais de 30 países. Então, se alguém tiver sugestão de algum país, eu posso fazer sempre um especial sobre algum país. Eu acho que é bem legal pra tirar dúvida e pra ajudar quem tá pensando em viajar também. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe seus comentários que eu vou adorar responder. Beijo. Namastê.
Eu sempre quando eu viajo assim e vou nesses monumentos, eu fico tentando me imaginar de volta no tempo, sabe? Eu tipo, fecho o olho assim e tento imaginar como era naquela época. Eu e a Amanda estava conversando sobre isso, tipo, como que era estar aqui no século XVII, quase 500 anos atrás, né? Difícil imaginar, mas ia ser incrível.